No canteiro de obras, a gente sabe que o perigo elétrico é uma ameaça constante e muitas vezes invisível. Hoje, nós vamos mergulhar fundo na norma regulamentadora 18, a NR18, para entender exatamente como ela cria as defesas contra esse risco. Essa é uma análise, eu diria, essencial para proteger vidas num dos ambientes de trabalho mais dinâmicos e complexos que existem. Então, para organizar nosso estudo, nós vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a relação da NR18 com as instalações elétricas. Depois, vamos falar de planejamento e responsabilidade técnica. Em seguida, a proteção dos componentes e circuitos, a operação e manutenção no dia a dia e, por fim, os riscos mais específicos e como preveni-los. Vamos começar. É importante a gente partir desta verdade fundamental. Seguir as normas que vamos detalhar aqui não é, de forma alguma, sobre burocracia ou preencher papelada. É, na prática, a linha que separa um dia de trabalho seguro de um acidente grave que pode ser fatal. Bom, começando pela base de tudo. O ponto de partida é absoluto. Toda e qualquer instalação elétrica num canteiro de obras, sem nenhuma exceção, precisa seguir à risca o que diz a NR18 e, claro, as outras normas técnicas nacionais que se aplicam. Certo, mas o que a norma realmente quer dizer com instalações elétricas temporárias? Bem, o escopo aqui é bem amplo. Ele engloba todo o sistema elétrico daquelas estruturas provisórias, sabe? Desde os escritórios almoxarifados até as frentes de trabalho onde a ação acontece. Com essa base normativa bem estabelecida, a gente avança para a aplicação prática. Segurança elétrica não acontece por acaso, ela é projetada. E tudo começa com 2 pilares fundamentais: um planejamento rigoroso e a responsabilidade técnica bem definida. E aqui a regra é claríssima e inegociável. Não existe instalação elétrica em canteiro de obras sem um projeto formal. Aquela ideia de improviso, que às vezes a gente vê em outros aspectos da obra, aqui é terminantemente proibida, porque é justamente o improviso a principal causa das falhas catastróficas. E atenção a este ponto, que é crucial. O projeto elétrico não é um documento solto, avulso. Ele é uma parte integrante e obrigatória do Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR. O que isso significa? Significa que a segurança elétrica está no centro da gestão de riscos da obra, não na periferia. E claro, tudo isso precisa ser elaborado e assinado por um profissional legalmente habilitado. E quem seria essa figura-chave? A norma é bem específica ao definir o profissional legalmente habilitado. É aquele que combina o conhecimento técnico com a qualificação formal, ou seja, tem registro ativo no seu conselho de classe. É essa combinação que dá a ele a autoridade para projetar e a responsabilidade legal pelo que foi executado. Ok, do planejamento, agora nós vamos para a prática, para o campo. A norma agora vai tratar da proteção física dos componentes. Vamos ver como é que se protege cabos, conexões e circuitos naquele ambiente tão hostil que é um canteiro de obras. A palavra-chave aqui é robustez. Os condutores elétricos, ou seja, os fios e cabos, precisam ser protegidos de qualquer dano mecânico e da umidade. A forma como eles são dispostos também tem que ser planejada para não atrapalhar a passagem de pessoas e equipamentos. A isolação, essa tem que seguir padrões técnicos rigorosos. E tem mais, há uma exigência extra de isolação dupla ou reforçada para equipamentos portáteis, que são, naturalmente, mais vulneráveis a danos. E essa comparação ilustra perfeitamente a diferença entre fazer o certo e correr o risco. De um lado, a gente vê condutores protegidos, conexões seguras, tudo organizado para promover a segurança. Do outro, a realidade perigosa. Cabos expostos, emendas improvisadas, aquela desordem que é um convite ao acidente. É um cenário que, infelizmente, ainda existe e que a norma busca eliminar de vez. Agora, chegamos a um ponto que simplesmente não tem negociação. O aterramento de proteção. A norma é taxativa, ele é obrigatório. Pense assim, em caso de uma falha de isolação, é o sistema de aterramento que vai desviar a corrente perigosa direto para a terra, salvando o trabalhador de um choque elétrico. A falta de aterramento não é uma falha pequena, é uma não conformidade gravíssima. Uma instalação bem feita é só o começo. A segurança, na verdade, depende da operação e da manutenção feitas no dia a dia. Esta seção da norma detalha os procedimentos que garantem o uso seguro do sistema elétrico por todo mundo na obra. Veja como a norma transforma um ato simples, do dia a dia, num procedimento de segurança. Antes de ligar qualquer ferramenta, o trabalhador deve fazer uma inspeção visual. A conexão tem que ser feita com plugs e tomadas padronizados, nunca com fios desencapados. E como já falamos, a ferramenta precisa ter aquele selo de duplo isolamento.
São passos simples, mas que previnem acidentes muito sérios. Os dispositivos de manobra e proteção, como chaves e disjuntores, também recebem uma atenção especial. Eles precisam ser dimensionados corretamente para os circuitos. A identificação clara de cada um é obrigatória, assim como a capacidade de serem bloqueados para manutenções seguras, o famoso lockout e tagout. E mais, cada equipamento precisa ter seu próprio dispositivo para cortar energia de forma independente. Chegamos na nossa última sessão. Além dos riscos que já são parte do próprio circuito, um canteiro de obras está exposto a outras ameaças elétricas. Ameaças que exigem sistemas de proteção dedicados e procedimentos bem específicos. A questão que fica é, como a gente se protege de perigos que não podemos ver diretamente? Pois é, a norma responde a isso tratando de fenômenos como as descargas atmosféricas e o acúmulo de eletricidade estática. A resposta da norma vem com 3 exigências fundamentais. Primeiro, a instalação de um SPDA, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o nosso conhecido para-raios, é obrigatória. Segundo, estruturas metálicas precisam ser aterradas de forma contínua para dissipar qualquer energia estática perigosa. E por último, qualquer trabalho perto de redes já energizadas só pode acontecer com barreiras físicas que impeçam o contato acidental. Então, para a gente amarrar tudo isso, a segurança elétrica num canteiro de obras, segundo a NR18, se apoia em 3 pilares que não podem ser separados. Um projeto técnico bem feito por um profissional habilitado, a execução de processos e procedimentos seguros no dia a dia e uma vigilância constante de todos os envolvidos. A pergunta final que fica e que vale a reflexão é: estamos tratando cada um desses pilares com a seriedade que eles realmente exigem?